Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. E você, leitor, leitora, meus queridos do Portal do Holanda, eu estou de volta e vocês, eu acho que a grande maioria já sabe que eu estava aqui na maior expectativa para receber uma pessoa que é renomada, é uma pessoa que tem um prestígio muito grande na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, por exercer a sua profissão como advogado à frente de um dos maiores escritórios de advocacia da cidade de Manaus. Eu estou falando também de uma pessoa que é muito querida pelos seus amigos. Ele, sem dúvida alguma, e eu digo isso falando com o meu coração, eu não vou negar isso. Ele é uma pessoa gostável e que desfruta da simpatia e de admiração de muitos amigos. E eu vou conversar com Jean Cleuter. Ele está, neste momento, nesta corrida que finaliza no dia 16, na semana que vem, para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Hoje é o dia para ele vir aqui, e ele está aqui, para contar para a gente sobre seus projetos, sobre suas propostas, sobre o que está legal, sobre o que não está legal, sobre o que ele pensa em tornar bacana no futuro, se eleito for. Esse é o objetivo da nossa entrevista de hoje, tá bom? Minto, da conversa que eu botei com ele, porque os amigos a gente não entrevista, a gente conversa com eles, não é? Então, convido todos vocês para participarem como testemunhas dessa conversa, principalmente os advogados. Jean Cleuter, seja muito bem-vindo aqui à Hora do H. É uma alegria como amigo, como admirador seu, recebê-lo e também como profissional da imprensa. Primeiramente, agradecer o Portal do Holanda aqui por abrir esse espaço democrático. E segundo, eu estou muito feliz de estar aqui com você, um profissional que eu admiro muito, um profissional de renome, um profissional sério, um profissional imparcial, e assim é que se faz a democracia. Quero cumprimentar o público, as advogadas e os advogados que estão nos acompanhando nesse momento. Nós estamos num processo democrático da eleição da OAB. E quando você falava da minha advocacia, me veio na minha cabeça o meu começo, aos 16 anos, com meu pai, aqui na Princesa Isabel, perto do Portal da Holanda, na nossa metalúrgica. Tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo. Fiz 2 faculdades e, com muito sacrifício, eu me lembrei que a minha faculdade de Direito eu paguei com carteira escolar. E foram tempos muito difíceis, mas desafiadores. Eu entendo que a resiliência ela é importante na vida de qualquer ser humano. E hoje, graças a Deus, em razão de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, eu cheguei num momento da minha vida que eu tenho tempo, eu não tenho horários diferentes, eu tenho tempo absoluto para trabalhar para a advocacia amazonense. E isso é importante. Eu acho que o momento da vida da gente é feita de várias etapas. E eu estou há 6 anos nessa batalha, fora os 12 anos os 6 anos de conselheiro federal. Então eu estou em 2 anos no projeto de edificar a advocacia amazonense. Com muito esforço, muito diálogo com a advocacia e com muita seriedade. Nós passamos, Humberto, por momentos muito difíceis, momentos da pandemia, que a advocacia, é bom destacar isso, eu vivo dos meus honorários, eu vivo da minha petição. Faça a comparação, quem peticiona no Tribunal de Justiça, quem peticiona no 1º e 2º grau. Eu não estou atrás de uma cadeira, Humberto.
negociando contratos, tentando diminuir, dando moral. Eu estou com, com a minha barriga no balcão. Por isso, Humberto, eu sei a sua dificuldade. Eu sei os desafios da advocacia. Por que eu sei isso? Porque eu sou independente. Eu não tenho contrato com nenhum órgão público. A minha advocacia, ela é particular. Então, se eu não correr com meus processos, eu não pago as minhas contas. Por isso, nós passamos por momentos muito difíceis. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta e fazer críticas. Isso é muito simples. Mas eu ia dizer uma coisa. Na época da pandemia, todos que estão aí lembram, ninguém sabia se ia sobreviver. Aquele isolamento, perdas de queridos. Aquele desafio, como é que eu vou para o supermercado? Lockdown. É sim ou não? Qual é o medicamento correto? Se acontecer isso comigo, o que eu vou fazer? Humberto, telespectadores, passei 7 dias hospitalizado. 7 dias dormindo, naquela dúvida, será se meu corpo vai reagir? E naquele momento eu percebi que a nossa vida é muito frágil e muito passageira. Naquele momento eu percebi que nós tínhamos que traçar um caminho do mais é mais, da união é união, não do menos é menos, não da divisão. Traçar um caminho do mais é mais, da união é união. O slogan da sua chapa é OAB Unida. Eu posso ter várias leituras desse seu slogan, mas uma delas também pode ser que um slogan que diz OAB Unida aponta para o fato de que a OAB é desunida. É esse o quadro que você vê na OAB de hoje como uma instituição desunida? Eu estou falando da desunião geral entre advogados, entre todos os envolvidos, todos os atores da OAB? Eu vejo diferente, Humberto. Eu posso te dizer que o nosso projeto de união, esse projeto não foi fácil. Ninguém é igual a ninguém. Eu penso diferente do Humberto, que pensa diferente do Jean, que pensa diferente de A, pensa diferente de B, pensa diferente de C. Mas eu percebi uma coisa, que nas 2 disputas que nós tínhamos 2 grupos extremamente apaixonados pela OAB. Essa é a 3ª vez que você concorre, não é, Jean? 3ª vez. Eu sou brasileiro, Humberto, eu não desisto nunca. E pensamos juntos, por que não unir esses 2 grupos que querem trabalhar pela OAB? A OAB, ela tem muito o que se fazer. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. A OAB avançou muito, mas sempre aparece um problema que tem que ser resolvido, resolve um, aparece outro. Isso é na vida da gente, Humberto. Posso te dar um exemplo em casa. Hoje em casa está pingando lá o tanque, é um problema a ser resolvido. Vou resolver o problema do tanque, amanhã tem outro problema para resolver. A vida da gente é feita de desafios. A OAB não é diferente. Então, esses 2 grupos se unindo com um propósito, de fortalecer a advocacia amazonense. E Humberto, eu estou muito feliz com a recepção de todos. Estou muito feliz que a advocacia amazonense está apoiando a união, está se unindo com a nossa proposta de fortalecer a advocacia. Isso me emociona, porque depois de momentos tão difíceis, eu sou um cara otimista. Eu entendo que em 2022 nós vamos crescer, nós vamos fortalecer e nós vamos para frente.
eu nunca fui um cara de pensar diferente, que as coisas ruins, elas vão vencer. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Jean, qual é o número? Porque, para mim, como comunicador, está meio mítico esse número. Entendeu? Qual é o número real e verdadeiro de advogados no Amazonas? Quer dizer, advogados que, logicamente, nós estamos falando da OAB, que são filiados à OAB. E quantos estão aptos a votar nessa eleição? E por quê? Que eu já soube que o número de votantes é bem menor do que o número geral. Por que o número de votantes é tão pequeno em relação ao universo de advogados em Manaus? Nós temos que entender da seguinte forma, aproveitar que o público está assistindo, esclarecer. Nós temos 16 mil inscritos. Para ser mais exato 16.500 inscritos. Acontece que muitos advogados já faleceram e as inscrições permanecem. Outros optaram por outras carreiras, como a magistratura e Ministério Público. Essas carreiras, elas são incompatíveis com a advocacia. Então, ele se afasta da advocacia. Mas a inscrição nunca é anulada. É isso que você está dizendo? E tem uma questão interessante também. Vamos supor que o juiz se aposentou. Aquele número que ele tinha permanece para ele a vida toda. Ele volta para os quadros da OAB, se assim se interessar, e resgata um número que era dele. Então, o número de inscrições vão ser sempre crescente, mas eles não refletem o número de advogados que estão na atividade. Okay. E também tem aqueles advogados que estão em algum cargo que pedem também suspensão da OAB. Então, hoje, nós temos 6.900 votantes, que eu entendo que nós temos em torno de 12 mil advogados militantes. Então, nós temos aí uma diferença em torno de 5 mil advogados entre adimplentes e inadimplentes. O inadimplente não vota? De acordo com a regra hoje estabelecida pela OAB, o inadimplente não vota. E qual é esse número? Você tem um número de inadimplente? Em torno de 4 ou 5 mil. Já é interessante porque para a sociedade, né, para a grande maioria, os advogados são profissionais sempre bem-sucedidos. A população chama todos os advogados de doutor, são doutores da lei, e sempre a imagem que realmente levada pela população é de que os advogados são bem-sucedidos. O advogado até contribui para isso, usando paletó e gravata. A gente sempre encontra os advogados de paletó e gravata. Qual é a realidade em termos da situação da maioria ou de uma minoria de advogados? Exercer a profissão de advogado no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, não é uma tarefa muito fácil, é realmente um ofício muito difícil? Eu diria até o seguinte, aquela famosa frase, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Mas a realidade da advocacia é uma realidade muito complicada. Por quê? Após a pandemia, ela ficou mais difícil ainda. Por exemplo, nós temos, a advocacia é dividida mais ou menos da seguinte forma: o advogado que pretende trabalhar por requerente e o advogado que trabalha por requerido. Agora, o advogado tem uma dificuldade. Aqueles advogados que têm contratos com as empresas. O que acontece? Depois da pandemia, e é alvo deles, geralmente das pessoas, dos gerentes jurídicos, que é a função dele é baixar contrato, baixar indenização de danos morais, e com as argumentações: olha, você agora está com audiência online, não está gastando gasolina, não está gastando pneu, então vamos baixar esse valor de contrato. E isso é uma coisa que tem que ser combatida, que é o aviltamento de honorários. Eu mesmo tive que entregar alguns contratos em razão dos valores muito baixos. E aí que nós queremos fazer
das mãos para a advocacia, das mãos para o jovem advogado. Inclusive faz parte das nossas propostas a questão da elaboração dos contratos de honorários. O advogado, ele tem que ter mais habilidade nisso. O advogado, ele tem que ter uma conversa com os advogados mais antigos para não cometer alguns erros, inclusive na prestação de contas com os clientes. Então nós temos grandes projetos para a advocacia, para a jovem advocacia. Inclusive, Humberto, nós temos nesse momento, que foi uma outra questão, que a nossa união é uma união histórica, é uma união de ouro para a advocacia amazonense. Eu tenho na chapa o Beto Simonetti, e o Beto Simonetti, ele tem hoje o apoio de 24 seccionais para ser presidente do Conselho Federal, o presidente nacional. Nós temos a oportunidade... Seria o presidente da OAB Nacional. Seria o presidente da OAB Nacional. Um conselheiro federal amazonense e presidente do Conselho Federal. Nós temos que entender a estrutura da OAB. Não adianta ficar falando da eleição direta, nós temos que entender. O que acontece? Nós vivemos numa federação que tem muitas desigualdades entre os estados. Nós mesmo aqui na Zona Franca de Manaus vivemos um desafio a cada dia. Um desafio de permanência das empresas permanecerem, um desafio dos empregos, um desafio dos processos produtivos básicos, um desafio da vantagem tributária. Porque nós somos um país continental. Até hoje, Humberto, nós não temos uma ligação de estrada com o Amazonas. Quando a gente fala isso fora do nosso estado, o cara não acredita. Meu amigo, nós estamos isolados. Como é que você pode comparar o estado do Amazonas com o estado de São Paulo? Vamos trazer para a advocacia. O estado de São Paulo tem 460 mil inscritos. O estado do Amazonas, 16 mil. Meu amigo, não precisa fazer estudo para isso, Humberto. Pelo amor de Deus. É só fazer uma conta básica. A arrecadação da nossa OAB é baixa demais. A arrecadação da OAB de São Paulo é muito grande. Me diga, advogado que está refletindo, numa eleição direta a gente teria oportunidade de fazer algum presidente nacional para equilibrar a federação? Nós não podemos, Humberto, entender de forma diversa. Um presidente do Norte e Nordeste, ele acaba sendo o Robin Hood da advocacia. Então, o Beto Simonetti sendo eleito presidente nacional, com recursos que ele vai equilibrar a federação, nós temos projetos sensacionais, que eu estou muito animado, estou pedindo essa oportunidade da advocacia. Hoje, o presidente Choi, ele conta reais para desenvolver o trabalho dele. Não teve condições orçamentárias. As despesas da OAB constam no portal da transparência, qualquer advogado pode ver. E hoje, os advogados não têm um campo para treinar, imagina, Humberto. Não tem um campo para treinar. Um campo o quê? De futebol? De futebol. E aí, nós temos o projeto da reforma do clube. O Beto Simonetti, como presidente do Conselho Federal, ele pode mandar recursos. Lógico que ele não tem compromisso exclusivamente com a seccional do Amazonas, mas com outras seccionais que arrecadam menos. E nós temos o projeto de fazer a academia do advogado. Eu acho que a saúde é muito importante, esporte e saúde. Fazer um salão de festa, para que o advogado possa fazer os 15 anos da sua filha. Qual é o tempo de mandato do São 3 anos. 3 anos. E essa pergunta foi muito interessante, que eu quero concluir dizendo o nosso projeto. Nós vamos fazer
os escritórios compartilhados nos bairros. Vamos reforçar as salas de advocacia no interior do estado. E como que isso é possível, Humberto? Tendo um presidente nacional. Nós vamos fazer um escritório logo na Zona Leste e na Zona Norte, para que o advogado que esteja no bairro tenha dignidade para atender seu cliente, com estrutura, com segurança. Tipo uma filial, uma estrutura filial da OAB. São aqueles escritórios compartilhados. Sim. Que tem salas individuais para atendimento de cliente. Uhum. E isso é dar a mão para o advogado que está começando, para a jovem advocacia. Por quê? Você alugar uma sala hoje é muito cara. Quem está do outro lado do balcão recebendo seu salário não tem problema nenhum. E não teve problema com pandemia. Recebeu seu salário religiosamente. Mas o advogado que vive da sua petição de atendimento do cliente tem problema de alugar sua sala, pagar sua internet, pagar uma secretária, pagar energia elétrica, pagar condomínio. E pagar esse projeto vai disponibilizar tudo isso? Vai disponibilizar tudo isso. Mas é por isso que nós temos a oportunidade de ouro, tendo um presidente que ele não tem compromisso só com o Jean Cleuter, não. Ele tem compromisso com a advocacia amazonense. Eu, Humberto, quando eu vi o projeto, quando nós chegamos na conclusão da união da advocacia, eu estou empolgado, Humberto. Me diga uma coisa. Eu estou presidente, empolgado para trabalhar. Eu sempre trabalhei na minha vida. Eu estou louco para implementar isso. E aproveito quanto ao tempo. O mandato são de 3 anos. Nós temos como proposta a gestão compartilhada. Vamos compartilhar a nossa gestão com a advocacia amazonense. E vai começar como? Nós vamos, Deus me permitindo, sempre nos desígnios de Deus, nós vamos lançar nos primeiros dias de mandato. O mandato começa 1º de janeiro? Começa 1º de janeiro. Nós vamos lançar um edital de concurso de arquitetos para fazer os projetos. Com prazo para entregar. Após esse projeto, nós vamos fazer uma audiência pública. Quem vai escolher o melhor projeto vai ser o advogado. Não vai ser o Jean Cleuter que gostou desse não, a advocacia vai escolher. Então, o que acontece? Por que nós estamos fazendo isso rápido? Uma obra, ela não é feita em um dia. Inclusive, eu falo o seguinte, Humberto, eu tenho falado. Pô, Jean, essa união foi fácil? Como é que foi a união? Eu comparo a união com uma construção de ponte. Construir uma ponte precisa de funcionários, precisa de engenheiros, precisa de material, precisa de recursos e precisa de tempo. Destruir uma ponte precisa só de umas dinamites e um botão. Então, unir é construir ponte. Jean Cleuter, traduz isso aqui para a gente. É uma das propostas da sua corrida aí para a presidência. Combater e proteger a ordem da politização. O que significa isso? Bem, nós temos que dividir as políticas. Nós temos a política de ordem, a política de classe, a política da OAB, que é a que nós estamos fazendo, pedindo voto. Essa é a política de ordem. Nós temos a política partidária. O que ocorre? No momento que a política partidária entra na OAB, a gente perde o nosso maior patrimônio, que é a credibilidade. E isso eu não vou deixar acontecer, porque nós temos que ter independência para criticar, para cobrar e até para elogiar. Se não for assim, Humberto, nós vamos estar numa situação muito complicada. E o advogado, que já teve a oportunidade, e advogada, de conversar comigo nesses 6 anos de caminhada, essa sempre foi minha proposta.
O Jean continua o mesmo. O Jean continua acreditando no que ele acredita. E nós vamos em frente com isso. Porque a nossa vida é muito rápida. Eu tive a oportunidade no Conselho Federal de ser presidente nacional da Comissão de Direito Tributário. Quando eu assumi a comissão, eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar a advocacia? Mas a advocacia de base, a advocacia que está lutando pela sobrevivência, que representa mais de 90%. E naquele momento, tinha alguns projetos de leis no Congresso Nacional da inclusão da advocacia no Simples Nacional. Eu abracei aquela causa. Eu fui para dentro do Congresso Nacional. Inclusive, foi muito interessante que eu tirei da teoria para a prática. No dia da votação, na Câmara dos Deputados, nós tivemos um problema. Chegamos lá, tinham duas propostas antagônicas do próprio governo federal. Uma que não queria a inclusão da advocacia no Simples Nacional e outra que queria. A que não queria era a Receita Federal, que dizia que ia baixar a arrecadação. E outra, na época tinha sido criado que era a Secretaria da Pequena e Média Empresa, que era o ministro Afif, que estava tentando incluir o maior número de profissionais possível. E naquele momento eu vi que o que estava aprovando para a advocacia era igual ao que nós já tínhamos. Ou seja, era na tabela 6 que dava a tributação equivalente ao lucro presumido, uma diferença mínima. Aí eu falei com o nosso presidente Marcos Vinícius Coelho Furtado na época, falei, presidente, nós precisamos resolver isso. Senão a gente vai incluir a advocacia no Simples Nacional e nem vai comemorar porque vamos trocar 6 por meia dúzia. A única, tá lá, isso aqui, só ir na internet procurar, a única profissão que teve votação de destaque foi a advocacia. Nós conseguimos sair da tabela 6 para a tabela 4. A tabela 4, até hoje, o profissional da advocacia que ganhar até 15 mil reais por mês, que são 180 mil reais por ano, vai pagar 4,5%. Ou seja, uma conquista para a advocacia. E Humberto, por que eu falei que a vida passa rápido? Sabe uma coisa que me deixa feliz? Muito feliz. É quando eu chego no fórum, ou quando algum advogado fala, pô, Jean, muito obrigado pelo Simples, cara. Foi um trabalho excelente. Que legal, Jean. E hoje eu estou fazendo muito isso. Bom. O que vale minha vida, Humberto? Se daqui terminou o mandato, eu não chegar no fórum da mesma forma que eu chego hoje. Então, o que eu quero é prestar um serviço histórico, deixar uma gestão. Não tenho medo de trabalho. É essa a marca do teu mandato eleito, sendo que você quer deixar como legado? É essa marca e de muito trabalho. Eu tenho 100% de tempo hoje. Formei uma equipe. Eu tenho meu irmão, quero mandar um abraço para meu irmão Johnny Cleuta, que está lá no escritório, que hoje é um advogado excelente, um advogado que eu admiro, que já está conquistando seus clientes. Então, Humberto, eu preparei a minha vida para servir a advocacia. E se não for assim, nada vale na nossa vida. Jean, nosso tempo acabou. Mas eu gostaria. Eu estou falando sério. Mas eu tinha mais algumas coisas para falar aqui. Jean, primeiro eu quero mandar um cumprimento muito respeitoso para a Denise Alfiero, que é a sua vice, uma pessoa que eu admiro. E eu gostaria também de colocar agora à disposição, né, o tempo que nos resta para você se dirigir aos eleitores e, logicamente, dizer alguma coisa sobre a qual eu não fiz nenhuma pergunta. O tempo que você quiser. Bem, primeiro eu só queria destacar mais um projeto, que é a ampliação da anuidade zero, que
que é um plano de fidelidade. Qual é a anuidade hoje, afinal, da OAB? A anuidade hoje foi reduzida para R$ 550 em razão da pandemia. Não é R$1.000? Não é R$1.000. Eu não sei de onde tiraram esse valor de R$1.000. Até desafio a provarem que a anuidade no Amazonas é de R$1.000. Humberto, nós temos que tratar a coisa com seriedade. Nós temos que tratar a coisa com transparência. Mas a anuidade zero é um projeto que já está implantado, que precisa ser ampliado. Ela não diminui a arrecadação da OAB. O advogado que estiver no programa, quando ele for colocar a sua gasolina no posto, quando ele for ao supermercado, a drogaria, ele vai abatendo aquele valor da anuidade da OAB e aquele valor vai sendo antecipado no caixa da OAB. E outro grande programa que nós vamos fazer... É por causa dos convênios que a OAB mantém com esses estabelecimentos comerciais. E nós vamos ampliar agora de forma regional. Nós vamos ampliar para que esse programa seja amplamente divulgado e amplamente usado pelo advogado. E a ideia é anuidade zero para todo mundo? Para todo mundo. Para o jovem, para o advogado mais experiente, para toda a advocacia. Eu acredito muito que quando você faz algo para todo mundo, é bem melhor do que fazer para uma parte da advocacia. E Humberto, eu quero deixar bem claro que o nosso mandato não vai ser do advogado adimplente e só do advogado adimplente. O nosso mandato vai ser do advogado adimplente, do advogado inadimplente. Nós vamos chamar em janeiro todos esses advogados. Nós vamos fazer um grande refis. Nós vamos demonstrar a necessidade de estarmos de mãos dadas para fortalecer a advocacia. Eu vou fazer isso como um grande projeto da nossa advocacia. Eu vou trazer todos os advogados para dentro da OAB. A OAB hoje, ela é a casa do advogado. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em suceder o presidente Choi, que é um presidente acessível, recebe todos os advogados, está dentro de todas as pautas da OAB. Isso é uma responsabilidade muito grande, Humberto, em sucedê-lo e trabalhar para aprimorar esse trabalho. Então, nós vamos chamar toda a advocacia, porque a nossa chapa é a OAB unida. A nossa chapa não faz distinção da advocacia. Nós queremos todos os advogados conosco. Inclusive, Humberto, isso é algo muito caro para mim, que é a união. Um dado muito interessante. Por que hoje nós estamos juntos? Porque nós fizemos 2 eleições de propostas. 2 eleições mostrando como nós íamos melhorar a advocacia. E esse respeito permitiu nós sentarmos na mesa e trabalharmos juntos pela advocacia. Muito bem. Jean Cleuter, eu vou dizer para você uma coisa que eu já disse aqui. Que vença o melhor e parabéns. Parabéns pela sua campanha, pela sua luta, pela sua resiliência, porque você é mesmo um apaixonado pelo que faz, você não vai sossegar até atingir esse grande objetivo, que é ser presidente da OAB. Disso eu sei e você não consegue disfarçar isso. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, parabéns, e o futuro a Deus pertence, mas quem desenha o presente somos nós. Quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, a Deus, a minha família, Humberto, minha esposa, meus filhos. Uma coisa me emociona. A minha filha está chegando aí dia 13 para participar. Puxa, tá entendendo? Parabéns. Eu tenho uma família linda.
meus pais, né, um envolvimento total, em busca de um sonho. E quero pedir para você que está me assistindo hoje, acredite na união. A união é o melhor caminho em tudo. A união é o melhor caminho na sua família. A união é o melhor caminho a ser seguido. Dia 16, vá lá nessa grande festa da democracia amazonense. Vote no 30, vote na união, vote na vontade de trabalhar. E sempre acredite nos seus sonhos. Só me resta dizer agora, leva um abraço carinhoso pro teu pai. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado, velho. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Gente, por hoje é só. Amanhã, sexta-feira, eu volto para falar de coisas saborosas, cheirosas, coisas deliciosas. Amanhã eu vinhos, etc e tal. E vem um camarada aqui que transformou, ele agregou valor ao din-din, ao nosso din-din. E está fazendo o maior sucesso com os picolés e os din-dins diferenciados. E ele quer, de alguma forma, descobrir alguém que faça uma harmonização com vinhos. Bora ver como é que esse sonho pode ser realmente concretizado. Amanhã, a partir das 2 horas. Posso falar? Ele agregou, né? Somou, uniu. Somou, uniu. É isso mesmo. É isso aí, tá vendo? Tudo O melhor a ver, caminho. tudo a ver. O melhor caminho. Minha gente, até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.